Semana passada, nós mostramos com exclusividade nesse programa o caso do pastor acusado de estupro de vulnerável no município de Poconé. Esse homem está no meio de um fogo cruzado. Uma acusação gravíssima pesa contra ele. Segundo a polícia, o pastor Adão é acusado de ter estuprado uma criança que na época tinha 12 anos de idade, dentro da própria casa dele. Segundo a polícia, a criança teria sido convidada pela filha do pastor Adão, que seria amiga da criança. E no meio disso tudo, supostamente pastor Adão teria estuprado a criança, não uma vez, não duas, mas várias vezes. Muito bem. O caso ganhou repercussão em todo o estado de Mato Grosso. Na época, o meu repórter, o Bruno Pinheiro, foi até o município de Poconé ouvir a mãe da suposta vítima, da menina de 12 anos de idade. Com exclusividade, o nosso repórter conversou com a mulher. Essa aqui é a mãe da vítima. Segundo ela, o pastor Adão teria abusado da filha dela dentro de casa várias e várias vezes. A mulher decidiu quebrar o silêncio. A mulher decidiu falar com o repórter Bruno Pinheiro. Nós vamos relembrar o caso. Coloca a sonora da mãe da vítima, agora, aliás, da suposta vítima no ar, para que o Mato Grosso, para que Cuiabá tenha ciência exatamente do que eu estou falando. Porque as afirmações que essa mulher faz, as acusações, são bombásticas. Coloca no ar a sonora da mulher, vai. Isso, né? Mas ela chegou de pegar a minha filha, né? Na cama, assim, com ele lá, ele, né, abusando dela, assim. E ela levou aquele tranco. Eu não sei realmente o que é. A senhora fala a filha do homem. Dele, isso. Ela viu sua filha com ele, então? Viu. Aí ela levou aquele tranco, minha filha meio, assim, ela fala que ela estava meio zonza, meio, e ela foi, a menina levou lá pro quarto e começou aquele choro lá. Ela falou, pediu desculpa para minha filha, né? Que, desculpa, né? Eu não queria fazer isso, mas eu não sei, é um mistério muito grande, né? Por causa. Foi incentivada? Ela foi. Segundo a denúncia, pastor Adão teria abusado sexualmente de uma criança, amiga da filha dele, dentro de casa. Isso no município de Poconé. O nosso repórter, o Bruno Pinheiro, foi até o município de Poconé e ficou frente a frente com a mãe da suposta vítima. Você acaba de ouvir o que a mulher diz. Ela disse que o pastor abusou da filha dela dentro de casa. Isso aqui foi quando ela topou falar com o Bruno Pinheiro. Ela afirma que o pastor abusou da filha dela sexualmente. Afirma que o pastor manteve relações sexuais com a criança, não uma, não duas vezes, mas várias vezes. É uma acusação séria, é uma acusação grave. E na oportunidade, o Bruno Pinheiro foi até o município de Poconé, mostrou a igreja onde o pastor pregava, conversou com o delegado que apura o caso. Esse aqui é o momento que o Bruno tentou contato, inclusive, com os diretores da igreja lá no município de Poconé, aqui no interior do estado de Mato Grosso. Meu povo, o que chama a atenção é o depoimento da mãe, é o depoimento da mulher. Ela afirma categoricamente, essa mulher afirma categoricamente que o pastor abusou da filha dela. Como é compromisso do jornalismo verdade, como é compromisso do jornalismo levado a sério por profissionais que são sérios, nós fomos até Poconé. Nós fomos ouvir essa mulher que faz acusações graves contra o pastor. Mas nós também tentamos ouvir a família do pastor Adão. Ninguém quis conversar com a equipe do Olho Vivo na cidade. Nós tentamos ouvir o advogado do pastor Adão. Segura a imagem, preste atenção. Esse homem de terno azul, de costas, é o advogado do pastor Adão.
No momento que ele chegava na delegacia, o repórter Bruno Pinheiro vai até ele e diz o seguinte: doutor, o seu cliente está sendo acusado de uma forma grave. O que é que o senhor pode relatar? O que é que o senhor pode dizer em defesa do seu cliente? No momento, o advogado não quis gravar entrevista, não quis defender o cliente e saiu como se nada tivesse acontecido. Coloca no ar o trecho para ficar muito claro que o Bruno Pinheiro tentou um contato sim com a defesa do Adão. Coloca para mim o trecho que ele fala com o advogado. Vai, meu filho. Na delegacia, a nossa equipe encontrou com o advogado do suposto agressor. Não aceitou gravar uma entrevista. Ele não quis gravar entrevista, não quis defender o cliente. Como jornalista, o Bruno Pinheiro deu voz aos dois lados. Ouviu de perto as acusações contra o pastor Adão, acusações graves realizadas pela mãe da suposta vítima, na época uma criança de 12 anos, hoje uma adolescente. Essa mulher aqui disse o seguinte: o pastor abusou da minha filha sexualmente várias vezes, se aproveitou da nossa fé. Ele não tinha o direito de fazer isso, eu quero justiça. Pois bem, o caso ganhou uma repercussão imensa. E o que me chama a atenção é que o advogado de defesa do pastor Adão teve a cara de pau de entrar na live, aqui no nosso programa, aqui no Olho Vivo na Cidade, e dizer o seguinte: não me procuraram, não quiseram gravar entrevista comigo, eu não tive chances de defender o meu cliente. Como não, doutor? Quem é esse aqui se negando a gravar entrevista com o Bruno Pinheiro? É um clone do senhor? É uma pessoa muito parecida? Uma pessoa que tem o mesmo nome, o mesmo número registrado na OAB em Mato Grosso, doutor? Lógico que não. Acaba de cair por terra o argumento apresentado pelo advogado que o repórter Bruno Pinheiro não teria dado voz, não teria dado direito ao advogado defender o cliente, o pastor Adão. Ferraz, por que você faz questão de mostrar isso? Eu faço questão de mostrar isso para comprovar que a nossa emissora é uma emissora imparcial. Nós não estamos aqui defendendo o lado A, muito menos o lado B, mas nós estamos dando voz, direito de resposta. Estamos colocando diante de todos vocês a ampla defesa e o contraditório. Eu não sou magistrado, eu não sou juiz, muito menos o meu repórter. Então nós temos esse compromisso. Me dá mais uma vez o advogado se negando a gravar entrevista e tampouco defender o cliente. Pode colocar no ar para ficar muito claro para Cuiabá, para ficar muito claro para Mato Grosso e para todo o Brasil. Me dá mais uma vez, vai. Na delegacia, a nossa equipe encontrou com o advogado do suposto agressor. Não aceitou gravar uma entrevista. Muito bem. O pastor Adão foi preso, acusado de estupro de vulnerável. Nós tentamos contato com a família do pastor Adão. Orientados pelo advogado de defesa, eles não quiseram falar com a emissora, não quiseram falar com o programa Olho Vivo na Cidade. Normal, mas nós demos a voz. Só que o que chama a atenção, e para ficar muito claro, a justiça, a polícia, acaba de tomar uma nova decisão relacionada ao caso. Me abre o repórter Bruno Pinheiro, direto de Poconé. Eu quero o repórter Bruno Pinheiro ao vivo, direto de Poconé. O Bruno Pinheiro, nesse momento, acaba de voltar à cidade de Poconé, o local, o palco dessa grande discussão que está sendo levada à tona para Cuiabá, para Várzea Grande e para todo o Mato Grosso. O Bruno Pinheiro está na delegacia de Polícia Civil e o Bruno Pinheiro vai conversar com o delegado que conduz as investigações para saber: ô Bruno, a Polícia Civil do estado de Mato Grosso, o delegado que conduz o caso, ele decidiu exatamente o quê? O pastor Adão vai ser realmente indiciado pelo estupro de vulnerável ou ele vai ser liberado, foi colocado como inocente? Nós queremos saber, é muito importante, porque nós estamos aqui fazendo um confronto da verdade para mostrar para a audiência desse programa que aqui é uma emissora séria, é uma emissora imparcial e nós temos profissionais que levam a sério as histórias, principalmente no que diz respeito à vida humana.
Ô Bruno, o que é que você pode falar para o povo ao vivo de Poconé? A história é sua, com exclusividade nesse exato momento. O desfecho da história, vai! Olá, Ferraz, muito bom dia. Bom dia para você de casa em todo o Mato Grosso. Se acompanha também nas redes sociais, aqui ao vivo em Poconé, na Delegacia de Polícia Civil, doutor Maurício Marcel, que acompanhou este caso do evangelista de um suposto abuso sexual aqui em Poconé. Este caso o senhor assumiu, já estava em andamento, mas qual foi a decisão final, doutor? Chegou a um resultado? Qual que é a situação neste momento em relação a este evangelista, em relação a essa vítima de abuso aqui no município de Poconé? Muito bom dia. Bom dia, Bruno. Esse é um inquérito policial que foi instaurado em meados de 2020. Eu assumi a titularidade das delegacias em dezembro. Então, quando chegou a mim esses autos, havia um mandado de prisão expedido que não havia sido cumprido. O suspeito estava num paradeiro incerto, então não tinha sido realizado o interrogatório dele. Nós procedemos a algumas buscas e visando localizá-lo, né? E com isso, né, com a aproximação da polícia, ele acabou se apresentando, foi dado cumprimento no mandado de prisão, feito seu interrogatório. Nós seguimos procedendo também a algumas outras diligências, algumas outras oitivas que remanesciam. E uma vez que existe um inquérito policial com o investigado preso, ele tem o prazo de 10 dias para ser concluído. Então, a partir do momento da prisão, nós cumprimos as outras diligências essenciais e foi feita a conclusão do inquérito. E com base nos elementos de informação e de prova que foram colhidos, foi possível indiciar o suspeito pela prática do crime de estupro de vulnerável, né, que também pode consistir não só em conjunção, mas prática de atos libidinosos diversos. Então, a gente encerrou o trabalho da Polícia Judiciária, também pelo prazo, em que pese haver algumas oitivas que eu poderia ter realizado, se houvesse mais tempo, com aquilo que a gente conseguiu reunir, há uma demonstração da materialidade, há indícios suficientes da autoria. Então, nós fizemos o relatório final e remetemos para o Poder Judiciário. Com isso, a gente busca subsidiar o Ministério Público para fazer análise se tem os elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Porque a instrução processual penal ela ocorre no bojo da ação penal, né, que pode se deflagrar a partir da denúncia. Então, a autoridade policial continua à disposição, na eventualidade de alguma diligência que o MP repute ser essencial, né. De toda a sorte, foi feito o indiciamento, sim. A gente conclui que havia ali os elementos suficientes, tanto da materialidade quanto da autoria, aptos a subsidiar o Ministério Público. Agora, de reta final, houve outras informações divulgadas, inclusive em alguns jornais, doutor, de que a filha do autor do abuso teria relatado que tinha um relacionamento com essa vítima. Umas informações, isso chegou a interferir na investigação? O senhor checou isso também? Ou essa conclusão foi somente do fato que já havia sido ouvido outras pessoas envolvidas neste caso? Esse relato, ele está narrado ali em algumas declarações que constam do inquérito policial, né? Então, essa narrativa ela faz parte. De toda forma, ainda que houvesse de fato uma demonstração, uma comprovação de ter havido tal relacionamento, que não é uma coisa que é o objeto de forma alguma da apuração, ainda que houvesse comprovação disso, isso por si só não afasta a possível prática dos abusos, dos atos libidinosos. Então, pode parecer que afasta, mas são situações diferentes, né? Então, em que pese haver essa narrativa dentro dos autos, isso aí em nada interferiu para que a gente fizesse o juízo em cima dos elementos de informação e de prova e vislumbrasse que estava demonstrada a materialidade, a autoria, possibilitando o encerramento do inquérito, né, nessa fase pré-processual. Ok, doutor, e ainda teve, só para a gente encerrar, uma outra versão, um assunto que também repercutiu de uma intervenção de uma outra mulher da igreja, uma cantora também, que estaria tentando que essa mãe retirasse as informações, a denúncia junto à Polícia Civil. Esse caso também está sendo checado, se alguém tentou interferir na investigação? É importante frisar que o estupro de vulnerável, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, é equivocado o pensamento, que por vezes se tem, de que a vítima vai tirar a queixa, vai tirar a denúncia, etc.
termos coloquiais. Não, isso não existe. Porém, configura um crime, né? Se uma pessoa está tentando interferir no andamento ali de uma investigação, coagindo, tentando manipular uma testemunha, uma vítima. Então, houve a veiculação na mídia de algumas informações nesse sentido. Tendo conhecimento disso, cabe sim, né, a autoridade policial buscar, que nós estamos buscando ali um novo contato com a genitora da vítima para verificar preliminarmente essa situação, porque havendo ali um lastro probatório mínimo, isso ensejaria sim uma investigação policial. Então, essa mulher seria investigada também? Inicialmente, a gente tem que ter um lastro probatório mínimo, né? Houve essa veiculação dessas notícias na mídia. O primeiro passo é intimar, conversar com essa genitora da vítima para ver o que de fato ela nos relata. A partir disso, seria possível, sim, uma investigação preliminar ou até mesmo inquérito policial para apurar um possível delito de coação no curso do processo. Não que haja, mas a investigação serve justamente para buscar o esclarecimento e a verdade, né? Ok, doutor. Então, só para a gente finalizar, esse caso está concluído e o suspeito, o Adão, ele não foi liberado, continua em regime fechado, então, né? Quando da conclusão do inquérito policial, o suspeito encontrava-se em prisão preventiva. Acredito que esteja, porque a prisão preventiva ela não tem um prazo determinado, ela perdura enquanto estiverem presentes os requisitos, né, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da aplicação da lei penal, conveniência da investigação criminal. Então, a prisão preventiva ela só deixa de existir se deixarem de existir esses elementos. Quando da conclusão do inquérito policial, ao nosso ver, estavam presentes sim esses elementos, nós fizemos o indiciamento do suspeito, para que agora, né, o Ministério Público possa fazer a análise dele e, de fato, ser realizada a instrução dentro de uma ação penal, com a defesa, com a acusação, etc. Ok, doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um excelente serviço, a gente acompanhando essa investigação aqui no município de Poconé, várias ocorrências, sendo o senhor sempre à frente, acompanhando com a equipe. Tá, joia, Bruno, a gente agradece e importante frisar, deixar um alerta para a população da importância desse olhar dos pais, dos responsáveis para o comportamento das crianças, e o papel da mídia é fundamental nesse sentido. A gente observa que, claro que a gente vai sempre preservar a imagem, a intimidade, ainda mais numa situação dessa, só que comunicar a ação do poder público e da polícia é fundamental, porque a gente observa que acaba havendo um incremento nas notícias desses crimes, que por vezes eles ficam ali, a chamada cifra negra, eles não chegam ao conhecimento. Então a mídia abordando isso e sendo dado notícia desses trabalhos, dessa atuação, acaba possibilitando que mais situações sejam tratadas e essas crianças, essas vítimas sejam retiradas dessa situação de risco. Ok, doutor, mais uma vez, muito obrigado, Ferraz. Então, essa é a fala do doutor deste caso, o delegado de Polícia Civil que acompanhou esta situação, e nós mesmos conversamos com a mãe da menor que foi abusada, segundo a denúncia, e ela disse que recebeu uma visita de uma cantora gospel do município de Cuiabá e que na casa dela, ela chegou a falar em nome de Deus, que se ela não retirasse essa queixa aqui da delegacia, Deus iria tirar uma de suas filhas de sua casa. Linda, me perdoa, eu falei de uma forma que ela gostou, tipo assim, no momento lá, tipo assim, os dois não pensaram na consequência, isso que eu quis dizer, tipo assim, no momento, né, achou bom, tipo assim, no momento que ela aceitou, né, porque ela tinha falado assim, tivesse força, né, claro, tivesse alguém que aconselhasse, né, que chegasse nesse ponto, falasse, não toca, vou falar pra sua mulher, vou falar pra sua filha, tipo assim, entendeu? No momento ela, né, por ser simples, né, ser uma adolescente, no momento, né, ele percebeu, né, que ela aceitou, isso aí que eu quis dizer, mas não assim que gostou, porque gostou, não, eu não queria jamais Deus me mandou aí machucar a senhora com sua filha, irmã. Quanto a isso, me perdoa. Mas foi uma forma que eu quis dizer assim, entendeu? Que no momento ela aceitou, pode até que achou bom no momento, mas aí passou, ela ficou sem a paz, entendeu? Isso que eu quis dizer, minha querida. Olha, ouvindo a justificativa da cantora Lindalva, cantora conhecida no mundo gospel aqui em Cuiabá, eu me atrevo a dizer que a história ficou bem pior. Porque em dado momento, olha o que essa mulher diz, que a criança teria gostado de praticar o ato sexual com o pastor evangélico, que
que uma criança de 12 anos de idade supostamente teria gostado de ser estuprada, teria gostado de ser abusada dentro da própria casa. São acusações graves que pesam contra o pastor. Acusações realizadas por parte da suposta vítima e por parte da mãe dela. Repito, em todo o momento o pastor está sendo tratado como suspeito. Só que o delegado de Polícia Civil concluiu o inquérito onde reconhece a materialidade, achou indícios suficientes que se tornarão provas na mão de um juiz, na mão de um magistrado, provas que serão capazes de condenar o Adão. Esse pastor, conhecidíssimo no mundo evangélico, atuava na cidade de Poconé. Eu tenho mais um áudio da cantora evangélica. Atenção Brasil, atenção Cuiabá. Preste muita atenção. Após vazar esse áudio, após dar essa justificativa furada, a Lindalva pensou melhor e decidiu dar uma outra nota, dar uma outra justificativa. Inclusive, nesse momento, as nossas equipes continuam tentando contato com essa cantora para saber por que bolotas ela foi até a casa da vítima levar a suposta profecia, aonde ela falou o seguinte: olha, se você não retirar a queixa contra o pastor, o próprio Deus vai descer e vai matar a sua filha. Dá para acreditar? Olha que barbaridade! Depois que isso foi amplamente divulgado na mídia, olha o que essa mulher afirma. Olha como ela tenta se justificar. Um direito de resposta dado ao vivo aqui na audiência do programa Olho Vivo. Põe no ar para Cuiabá, põe no ar para o povo lá em Poconé assistindo ao nosso programa agora e em todo o Brasil. Deixa eu ouvir, vai. Olá, paz do Senhor, meu nome é Lindalva Martins. Venho através desse vídeo prestar alguns esclarecimentos a respeito de acusações levianas e maldosas ao meu respeito. Existe umas inverdades sendo dita em uma fala fora do contexto, onde me acusam em usar o nome de Deus em vão, para supostamente proteger alguém. Todos que me conhecem sabem da minha índole e do meu caráter e do meu ministério e sabe que eu jamais usaria o nome de Deus em vão. A única finalidade que eu vejo nesse vídeo que foi postado é clara a intenção de querer denigrir a minha imagem e a minha carreira. Eu jamais usaria o meu ministério e os dons que recebi de Deus para intervir em uma denúncia, ainda mais sobre esse fato. Para esclarecimento sobre a verdade dos fatos ocorridos, tenho os áudios na íntegra. Quem quiser maiores informações é só me procurar. Em momento algum eu disse que estava na casa do pastor, a qual seu irmão se refere. Mas eu creio que a justiça de Deus será feita, e bem feita. Olha, ela usou uma produção de Hollywood, né? Jogo de câmera e tudo. Olha, eu quero parabenizar quem dirigiu essa produção, viu? Essa nota de esclarecimento. Digna de Hollywood. Só que deixa eu dizer um negócio para a senhora. A senhora pode convencer quem a senhora quiser. Mas eu, como jornalista, desculpe, mas a senhora não me convenceu com essa nota de esclarecimento. Ferraz, você está afirmando que essa mulher é culpada de algo? Não. Eu estou apenas deixando aqui um comentário. Ela não me convence com essa nota de esclarecimento. Porque ela deu essa nota de esclarecimento depois que o áudio dela vazou. Prepara mais uma vez o áudio dela, onde ela afirma categoricamente que a criança teria gostado de ser estuprada, gostado de ser molestada pelo pastor.
onde a criança supostamente havia inclusive gostado do ato libidinoso que aconteceu supostamente dentro da casa do pastor Adão em Poconé. Peraí, aqui nós estamos fazendo um confronto, vamos montar as peças do quebra-cabeças ao vivo? Me dá mais uma vez o áudio para ficar muito claro para a audiência desse programa, vai. Linda, me perdoa, eu falei de uma forma que ela gostou, tipo assim, no momento lá, tipo assim, os dois não pensaram na consequência, isso que eu quis dizer, tipo assim, no momento, né, achou bom, tipo assim, no momento é que ela aceitou, né, porque ela tinha falado assim, tivesse força, né, claro, tivesse alguém que aconselhasse, né, que chegasse nesse ponto, falasse, ó, não toca, vou falar pra sua mulher, vou falar pra sua filha, tipo assim, entendeu? No momento ela, né, por ser simples, né, ser uma adolescente, no momento, né, ele percebeu, né, que ela aceitou, isso aí que eu quis dizer, mas não assim que gostou, porque gostou, não, eu não queria mais, jamais Deus me mandou aí machucar a senhora com sua filha, irmã. Quanto a isso, me perdoa. Mas foi uma forma que eu quis dizer assim, entendeu? Que no momento ela aceitou, pode até que achou bom no momento, mas aí passou, ela ficou sem a paz, entendeu? Isso que eu quis dizer, minha querida. Ô Bruno, ainda há pouco o delegado, o doutor Maurício Marcel, aliás, mais uma vez eu quero agradecer por toda a atenção que o doutor Maurício está tendo com você e com a equipe do Olho Vivo na cidade. O doutor Marcel, ele diz que não tem conhecimento até então da presença dessa cantora evangélica na casa da suposta vítima. E se isso ficar comprovado, segundo o delegado, ele tem que abrir uma acusação, aliás, ele tem que abrir uma investigação contra essa cantora por tentar obstruir uma investigação da Polícia Judiciária Civil. Pois bem, Bruno Pinheiro, de posse dos áudios, eu peço que você entregue os áudios e entregue os vídeos nas mãos do doutor Maurício Marcel para que ele abra assim uma investigação, porque acaba de ficar comprovado nesse programa palavras da própria cantora evangélica que ela foi na casa e sim, tentou obstruir uma investigação da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Nós não estamos aqui querendo jogar lenha na fogueira, não, mas nós estamos aqui apresentando a verdade, embasados em depoimentos, em entrevistas, em indícios que podem se tornar provas nas mãos de um magistrado. Nós tivemos o cuidado que o Bruno Pinheiro fosse até Poconé, ouvir a polícia, ouvir a família da suposta vítima, as pessoas da igreja. Então, Bruno, pode entregar esse material para o doutor e oriente o doutor a pedido aqui, carinhosamente, do programa Olho Vivo na cidade, para que ele abra, assim, uma investigação por obstrução, aliás, pela tentativa de obstruir uma investigação da Polícia Judiciária Civil. Tá, Bruno? Agora, Ferraz, a mãe da vítima será ouvida novamente. Segundo até mesmo a Delegacia de Polícia Civil, não conseguiram encontrar a mulher nem via chamada, nem mesmo na residência. Apesar de todos os esforços, a nossa equipe também não conseguiu encontrar a mulher hoje pela manhã aqui no município de Poconé. Isso fica assim agora em cargo do delegado titular, que está no caso desde o início acompanhando. Deve ouvir novamente a mãe da garota e confirmar realmente quanto tempo durou e quem foi que foi realmente até quem esteve, melhor dizendo, na casa da vítima, numa tentativa de interferir na investigação. E reforço o que a mulher disse: se você retirar essa queixa da delegacia, o nosso Deus não vai matar uma de suas filhas. Essa segunda informação que chegou e o que foi divulgado, até mesmo a mãe confirmou diante do nosso microfone aqui no município de Poconé. Só para a gente finalizar, esse caso está concluído. O Adão de Pinho, ele foi então indiciado e o caso fica agora na mão do juiz, né? Para realmente ser aí esse resultado que deve acontecer. Durante a conclusão do caso, Adão ainda estava em regime fechado aí no município de Cuiabá, e a gente segue acompanhando então o desdobramento deste caso. É um caso que lamentavelmente que seria de duas famílias, surge uma terceira família que é essa cantora na tentativa de intervir na investigação. Ferraz. Nós vamos atrás da cantora evangélica. Ela deu aquela nota em vídeo, mas eu quero ouvir da boca dela. Bota o meu telefone aqui no ar agora. Atenção, assessoria da cantora evangélica. Como é que ela chama?
a Lindalva Martins. Lindalva, nós não temos nada contra você, nós não estamos te acusando, mas eu quero ouvir a tua versão da história. Olho no olho, cara a cara. Tá vendo esse telefone aparecendo? O DDD é o 65, é o 99699-6035. Eu peço que você entre em contato com a nossa produção, diga onde você está, que nós vamos até a sua casa ouvir o seu depoimento, nós vamos te dar voz também, nós não estamos fazendo acusações. Isso vale também para o advogado do pastor Adão. Doutor, eu continuo com o canal aberto, continuo com o telefone à disposição e assim que o senhor decidir confrontar junto com a nossa equipe a história, aqui o senhor tem também a voz e tem a vez. Mas para ficar muito claro, me dá mais uma vez o trecho que o Bruno tenta conversar com o advogado e ele se nega a gravar a entrevista. Olha. Delegacia, a nossa equipe encontrou com o advogado do suposto agressor. Não aceitou gravar uma entrevista.